Erros que mais reprovam na segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Eu separei para vocês os erros que mais reprovam os candidatos na segunda fase em Direito do Trabalho. Então, se você se interessa por esse assunto, este vídeo é para você. Dá o like aqui e me segue para mais conteúdos como este. O que é que a gente vê que acontece muitas das vezes que são erros gravíssimos dos candidatos? Um dos primeiros erros é achar que só precisa aprender qual é a peça processual. Só que essa peça processual, ela não vai te levar à aprovação. Não adianta eu saber todos os nomes das peças, todas as peças que se enquadram naquele caso concreto do enunciado que foi proposto pela FGV, se eu não souber o restante das questões. Então, no estudo estratégico e focado, o que é que a gente faz? A gente primeiro prioriza, na resposta no dia da prova, a responder as questões discursivas, que são as questões que a FGV propõe, certo? E aí a gente vai fazendo deve responder primeiro essas questões. Por quê? Porque a gente precisa aprender a marcar o tempo de prova. Aí você vem para a remonta, Carol, mas como é que eu vou fazer isso? Primeiro começa pelas questões e não dá nem uma olhadinha no enunciado da prova prática profissional? Não é para dar nenhuma olhadinha nessa prova prático profissional. Por quê? Porque nas questões, se você olhar a prova prático profissional, isso vai te levar a você ficar pensando, eita, quais são as teses que eu vou desenvolver e querer procurar, porque o ser humano, desde que o mundo é mundo, é assim, é curioso. Então, o melhor é você começar a responder a sua prova, pelas questões discursivas. E esse é um segundo erro dos candidatos. Eles não sabem cronometrar quanto tempo eu preciso para responder cada questão discursiva de prova. Vejam, vocês só devem utilizar 15 minutos para responder cada linha da prova. São 4 questões nas questões discursivas e cada questão, no caso, então, são 8 proposições, porque cada questão tem a linha A e a linha B. Então, o que é que a gente deve gastar no máximo para responder o tempo de prova, para cumprir o tempo de prova ali adequado? A gente deve gastar no máximo 15 minutos por cada linha para poder responder. Por quê? Porque aí a gente vai cronometrar e vai ganhar todo o restante de tempo para poder responder a nossa peça prático-profissional. E aí muitos candidatos ficam, meu Deus, um artigo, é o outro erro que vocês cometem, que é o quê? Não saber dominar a CLT ou o VADMEC, não é no caso a CLT e o VADMEC. Por quê? Aí eu penso assim, eu vou lá, vou fazer a prova, quando eu for fazer a prova, eu vou estar com o meu VADMEC, então eu vou saber achar os artigos, e não é assim. Eu tenho que estar com o meu VADMEC, minha CLT toda marcada, certinho. O que é que a OAB não permite, certo? A FGV não permite que você faça a estrutura dos artigos, né? Estruturando a peça. Por exemplo, eu vou pegar um marca-texto e vou marcar lá todos os artigos de uma reclamação trabalhista. Aí eu vou lá e marco como se estivesse estruturando uma reclamação trabalhista. Todos os artigos como se estivesse estruturando de uma outra cor, como se estivesse estruturando uma contestação. Isso a FGV não permite no edital, mas isso não significa que você não possa levar a sua CLT e o seu VADMEC marcado de uma forma estratégica. E isso eu te ensino quando a gente for fazer a marcação do VADMEC para a sua segunda fase da OAB. O que é que vocês mais erram muito, que gera esse erro, que vocês também conseguem a pontuação da questão na prova? Esse outro erro é vocês esquecerem que todo enunciado, todo exercício, toda prova, todo texto, ele vai ter um contexto. E aí muitas das vezes, Carol, o assunto era equiparação salarial. Tá, era equiparação salarial. Aí eu vou lá no artigo 461 da CLT e cito, de acordo com o artigo 461. Certo, mas para o contexto da questão, qual é o enunciado? O que é que a FGV propôs para vocês? Vocês não podem esquecer de contextualizar todas as respostas. Por quê? Porque isso é o que vai gerar a sua nota, uma melhoria na sua nota, certo? E essa melhoria da sua nota, às vezes, professora, eu citei o artigo, eu transcrevi o artigo. Tudo bem, você citou, você transcreveu, só que isso vale uma pontuação mínima perto do valor total da questão, certo? Você acertar qual é o artigo, transcrever o artigo, é uma pontuação mínima que a FGV te dá. Então, isso não vai fazer com que você pontue a nota máxima da questão. O que é que realmente vai fazer? O que você pontuar de forma máxima é você adequar o texto ao contexto.
E aí, como é que eu faço essa adequação, professora? Primeiro, eu vou lá e coloco no caso apresentado, no caso observado, no caso. Então, vocês têm que se adequar a contextualizar, ou seja, você sabe que o assunto, a temática é equiparação salarial, ou a temática é hora extra, ou a temática é aviso prévio. Aí você vai lá, vai colocar no caso, coloca o contexto do que está sendo apresentado, do enunciado da questão da FGV. Vocês precisam fazer essa interpretação da forma mais lógica, com a lógica jurídica que vocês aprenderam durante 5 anos de faculdade, certo? E colocar lá. E no final, se for necessário, transcrever o artigo, letra por letra. Por quê? Porque a transcrição do artigo, tem dizendo no edital que a transcrição do artigo não pontua, tá? Mas ela justifica a questão técnico-jurídica. E aí você cita o artigo, certo? Dessa forma vocês vão conseguir ser aprovados e tirar uma nota muito melhor na segunda fase da OAB. Outra questão que leva vocês a errarem muito, a se perderem, vocês acharem que só precisam aprender as peças processuais. Lembra lá, primeiro inicialmente a gente falou que um dos erros era vocês quererem decorar qual é a peça. Preciso saber quais são todas as peças, mas não é o fato de só saber qual é a peça. Vocês precisam, na verdade, saber o que é que o exercício está propondo. Qual é a linha do tempo que um processo trabalhista tem. E muitos de vocês erram nesse quesito, que é não saber a linha do tempo, não dominar os momentos processuais. Todo processo ele tem um procedimento. Então, como todo processo tem um procedimento, eu preciso aprender a linha do tempo. Essa linha do tempo é que vai fazer eu ter uma melhor interpretação dos assuntos da prova, das temáticas que a prova está me trazendo. A FGV está dizendo lá que uma pessoa trabalha 44 horas por semana, 8 horas diárias, 44 horas por semana. Eu já vou vislumbrar o quê? É um possível pedido de hora extra. Então, vocês têm que saber extrair do enunciado do texto o contexto, certo? Então, vocês têm que ter o cuidado de saber o que é que a FGV está querendo de vocês. E como é que você não saber isso? Aprendendo a linha do tempo e as temáticas de prova. Então, vocês pensam, mas professor, eu vou precisar aprender toda a CLT, ler toda a CLT. Não. A FGV ela tem temáticas específicas que ela cobra na prova. E quando a gente pensa, não, então são teses. Não, são temáticas específicas que ela cobra. Ela pode cobrar cada uma dessas temáticas de várias formas diferentes. Mas as temáticas são previsíveis, né? Aí vocês pensam, não, mas eu tenho que decorar a peça processual, eu preciso saber como é que eu tenho que fazer a estruturação da peça. Vocês perdem tanto tempo pensando como devo estruturar, como devo fazer a peça processual, que esquecem de estudar. Esquecem de se ater efetivamente à temática da prova, a temática do enunciado da questão, do que está sendo pedido. Então, vocês têm que aprender a fazer da melhor forma possível a extração dessas informações. Eu gosto muito de dizer que quando os alunos eles leem a prova, a gente tem o que a gente chama de chuva de ideias. Quando a gente tem essa chuva de ideias, a gente deve colocar no papel. Eu, por exemplo, quando fui fazer a minha prova da OAB, na hora que eu estava lendo as questões, eu estava tentando fazer o quê? Veio, eita, o assunto é um aviso prévio. O assunto é esse. Poxa, eu já sei que o aviso prévio, o artigo está lá, é uma lei específica. Então, eu vou anotando, pontuando no meu papelzinho do rascunho da prova, certo? As informações referidas aos artigos. Qual é a temática? Qual seria mais ou menos o artigo? Por quê? Outro erro é esse, que vocês às vezes se apegam à questão do rascunho. Eita, vou primeiro fazer a prova, responder toda a prova no rascunho para depois passar para a peça. Minha gente, lembra a história que eu falei para vocês, a questão do cronometrar o tempo de prova? Não dá tempo. No dia da prova, no máximo que dá para anotar no rascunho são as temáticas que vocês vão precisar desenvolver e discorrer. Por isso que tudo precisa seguir uma ordem lógica e cronológica. Da seguinte forma, vocês precisam realmente pensar
em ler o enunciado, interpretar, focar, fazer as melhores anotações e não esquecer que eu não posso, lá no tópico, na temática de hora extra, apenas citar o artigo, porque senão a FGV não vai me dar a pontuação máxima. A FGV só vai me dar a pontuação no máximo de 0,1, 0,2 pontos. E para eu conseguir a pontuação máxima, eu preciso realmente contextualizar de acordo com o enunciado que a FGV trouxe para a gente, o que realmente vai acontecer na hora da prova. Então, se vocês gostaram dessas dicas, que são os erros que mais reprovam, se vocês, eita, poxa, realmente, Carol, eu faço isso na hora da prova, realmente, Carol, aconteceu isso já na minha primeira avaliação, ou quando eu estou treinando em casa. Vocês têm que aprender a fazer da melhor forma, estruturar a prova da melhor forma possível. Então, se vocês querem mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal, dá o seu like, que a gente vai produzir sempre conteúdos voltados para a segunda fase do direito do trabalho.